equilíbrio da guarda compartilhada, é comum que a criança apresente um sentimento doloroso de abandono ou até mesmo de culpa pela separação dos pais. Psicólogos alertam que a falta de convivência com uma das partes gera uma instabilidade emocional que se manifesta na escola, no comportamento isolado e em crises de ansiedade. Mais do que duas casas, a criança precisa de referências seguras. A guarda compartilhada também precisa ser segura. Pai e mãe devem garantir proteção, saúde e bem-estar para os filhos. A lei deixa claro: o foco deve ser sempre o interesse dos filhos e não a disputa do ex-casal. O desafio é equilibrar a rotina e manter o diálogo seguro para que as crianças cresçam com estabilidade, mesmo em duas casas diferentes. Guarda compartilhada: solução ou problema para os filhos? Qual a sua opinião? Uma ótima tarde, começando mais um Sempre Melhor aqui na Rede Mais Família, a TV do Bem. Que bom que você chegou para fazer companhia pra gente nessa quinta-feira, hoje dia de debate. E que tema, hein, Kelly? Com certeza, Babi. Boa tarde, começando mais um programa Sempre Melhor, com esse debate super importante que é sobre a guarda compartilhada. Será que em caso de separação, a guarda compartilhada é a melhor opção? Vamos saber. Estamos recebendo hoje aqui vários especialistas, advogados, psicólogos, para a gente trazer esse bate-papo à tona. Então, você que está aí interessado no assunto, fica com a gente. Vamos começar aqui apresentando, do meu lado direito, Luísa Monteiro Lucena, advogada. Seja muito bem-vinda. Pode falar um oizinho. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma honra sempre estar aqui de volta a casa. E eu vou trazer um pouco também do aspecto em relação às famílias atípicas. Então, se tiver algum pai atípico, a guerra ainda e as dificuldades são ainda maiores. Uau, essa parte realmente pega um pouco mais. Esther Pantoja, psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, eu sou psicóloga infanto-juvenil. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês, apoiar a causa dos meus pequenos, que é algo muito importante para mim. Muito bem. Também a Aparecida Romancini, advogada que já esteve com a gente aqui num debate e mais uma vez está aqui para opinar e falar um pouquinho sobre aquilo que ela conhece sobre o assunto. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, me sinto honrada de falar de um tema tão polêmico e ao mesmo tempo que geram várias dúvidas, né? Eu sou advogada, especialista em família há 29 anos e quero contribuir com a casa. Muito bem. E Unce Pinheiro, psicóloga clínica, também seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e de falar num tema tão relevante. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, sou especialista em traumas, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica de formação e acho que é uma reflexão bastante importante e agradeço pela pauta. Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, quero apresentar e agradecer pela presença o Felisberto de Almeida, advogado e empresário. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite que foi feito. E quero dizer, também cumprimentar os meus amigos, os multiprofissionais aqui que estão aqui conosco. Dizer que é um assunto relevante, que muitas vezes que nós vamos debater aqui, e agradecer a casa, principalmente, por trazer um assunto tão importante para todos os segmentos da sociedade. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com todos vocês aqui também. Muito obrigada. E agradecer também ao Marcos Murasawa, que é advogado também. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um tema tão polêmico e que gera muitas dúvidas entre os pais. E eu sou advogado já há 25 anos, especialista. Então, eu estou aqui para debater e defender a família. Muito bem, muitos experientes por aqui hoje, vocês estão vendo, hein? Augusto Maia, que é psicólogo, terapeuta de casal e escritor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Eu tenho essa especialização na área de terapia de casal e família e uma coisa que está acontecendo muito interessante, as pessoas que estão buscando se separar, elas estão buscando, né, também um processo terapêutico para a separação, para que isso fique o mais saudável possível. Leve, né? Leve, mais tranquilo. Sim. Então isso é uma novidade saudável aqui. Muito bem. Vamos E conversar. Karina Mota, que é especialista em aba e psicopatologia. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, agradeço o convite. Falando dessa área tão importante que é desenvolvimento infantil
né? Acho que é uma pauta relevante, como o nosso colega trouxe aqui. Hoje os casais eles vêm buscando aí conhecer mais, então a gente precisa pensar no bem-estar da criança, né? Precisa pensar no bem-estar familiar, porque às vezes o casal separa, mas isso não significa que separa dos filhos. Então eu venho com essa visão de olhar, né, para a criança como um todo. Exatamente. Só uma dúvida, quando você fala especialista em aba, o que que é, Karina? Eu não conheço essa especialidade. ABA é uma modalidade da psicologia de análise do comportamento aplicada. Muitas pessoas conhecem porque é muito usada no desenvolvimento de crianças atípicas, muito conhecida por TEA, né? Então a gente trabalha modelagem de comportamento, mas sim também é aplicada em adultos. Hoje a gente se fala muito de TDAH ou então alguma disfunção às vezes para seguir uma rotina. Basicamente é isso, de uma forma simples, é isso. Obrigada. Muito bem. Claro que a gente, Babi, sempre é a favor da família. Sempre. Ninguém acha que casa pensando em separar. Só que isso, infelizmente, pode acontecer. É importante que as pessoas não vivam infelizes aí também para o resto das suas vidas. Mas e aí, quando você tem filhos, como é que faz? Será mesmo que a guarda compartilhada é sempre a melhor opção? Então, temos aqui quem vai achar que é uma solução e tem algumas opiniões que acham que é um problema. Queria ouvir de vocês. E aí, é uma solução ou é um problema essa guarda compartilhada? Quer começar, Karina? Então vai. Pode ser. Na psicologia, a gente tem aí, acho que meus colegas podem até complementar, que a gente tudo depende. Tudo é muito variável. Por quê? Porque depende muito do contexto familiar, depende muito dos envolvidos. Então, particularmente, é saudável, contanto que esses adultos também sejam saudáveis. Então, pessoas que estão preparadas para isso e que dispostas, né, a pensar no bem-estar dos filhos, com certeza é algo muito bacana, é algo que tem um resultado efetivo, a criança consegue vincular com ambos, a criança tem a oportunidade, mas tem duas casas. Depende muito de como você vai trabalhar isso, de como é falado. Então, se a gente for pensar, se um divórcio, né, ali no qual a criança vive no caos, né, ou mesmo casados, eles vivem ali brigando, em conflito, só estou casado por conta dos filhos. Isso é muito pior para o desenvolvimento infantil, pensando emocionalmente. Então, pais que se separam e conseguem ali se regular, trabalhar isso emocionalmente, conseguem também criar bons filhos, conseguem criar bons vínculos e aí é extremamente saudável. Entendi. Sim, acho que complementando a sua fala, é lógico que toda separação ela é dolorosa, né? Tem um certo sofrimento e não tem como não ter um sofrimento, mas esse sofrimento ele é subjetivo, depende, lógico, de cada indivíduo, pai e família. Mas eu acho que o mais complicado nesse contexto são, como você colocou, as brigas constantes, o processo de instabilidade constante, os filhos quando são colocados numa disputa e eles têm que escolher ou ficar de um lado ou ficar do outro lado. Então, assim, a separação em si, ela pode ser dolorosa, mas ela é possível de ser enfrentada de uma forma saudável, quando os pais eles agem de forma cooperativa, eles estão com foco no bem-estar da criança e no acompanhamento educacional, no acompanhamento saudável, emocional e através da guarda compartilhada, essa criança não perde o vínculo de conviver, né, com os dois as duas pessoas que são tão importantes na convivência dela. Eu acho que é importante dizer, Bárbara, que a sociedade, até muitos advogados, eles desconhecem o que é de fato a guarda compartilhada. Porque é muito comum dizer, mas a criança tem duas casas. Não, na verdade, mesmo com a guarda compartilhada, a criança ela vai ter uma casa de referência. Então, existe a casa de referência da criança e existe, na verdade, quando a gente fala guarda compartilhada, o poder de decisão. Então, na verdade, a guarda ela é relacionada ao poder de decisão em relação àquela criança. Então, é muito mais do que dizer que a criança tem duas casas. É assim, a grande verdade é que a partir da guarda compartilhada, a mãe ou o pai, ela não poderá tomar uma atitude como, por exemplo, trocar de escola, trocar de médico, trocar de acompanhamento, mudar de cidade, sem que haja a decisão compartilhada entre a mãe e o pai. Então, é bem importante a gente esclarecer esse ponto.
E isso reforça a ideia de que, na verdade, a guarda compartilhada é para trazer a consciência do casal de que a família continua, né? A família não deixa de existir porque tem uma separação, porque quando você nasce os filhos, você já tem a família. Então não dá para deixar, eu posso deixar de ser ex-marido, ex-esposo, mas não vou deixar de ser pai, não vou deixar de ser mãe. Então a família está estruturada ali, né? Aí você tem um vô, você tem a avó, você tem um tio. Então a estrutura familiar, a guarda compartilhada foi pensada nesse processo, né, de valorizar a família e compartilhar, como a nossa colega trouxe, de compartilhar responsabilidade. A família, não dá para eu trocar de escola porque tem um pai na jogada. A mãe simplesmente toma uma decisão unilateral, tem que contar com a família. E de repente, não só o pai vai conversar com o sogro, vai conversar com o pai dele, o vô, porque o vô é que vai buscar o filho. Então, tem uma constelação familiar que está envolvida. Então, a guarda compartilhada não tira a noção de família, reforça o conceito. A família continua, vocês estão separados, mas existe uma responsabilidade compartilhada com esses filhos. E o foco é o filho, né? São os filhos. Então, se são os filhos, o foco é a família. Então, a guarda compartilhada ela é importante. E não é à toa que aumentou, né, 44%. Necessário porque eu tenho que preservar a família. Apesar da separação, preservar a família. Eu tenho casos, por exemplo, no consultório de o ex-marido frequentar a casa da ex-esposa, porque faz parte, né, da família. Aniversário, está lá participando, a viagem participando, quer dizer, ele não deixa de quebrar a questão da família. Família passa a ser importante. Agora, quando esse conceito está fragmentado da família, aí sim começa a ter os problemas. Eu queria só reforçar, complementar também que a guarda compartilhada ela surgiu dentro da legislação a partir de 2008. Na verdade, anteriormente, nós tínhamos a guarda unilateral, mas o Poder Judiciário, né, entendeu, juntamente com todos os segmentos jurídicos, entendeu que esse vínculo que a doutora inclusive falou, né, essa afetividade que vem, faz parte, né, que toda a família possa administrar. Porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a pessoa, quando ela chega até o Poder Judiciário, ela já chega com a sua vida meio quebrada, já desmontada, em razão do que aconteceu ali. E o filho, que é o bem maior a ser tutelado, que é o que nós fazemos aqui, e nós guardamos o Ministério Público, né, advogados, juízes e psicólogos e todos, né, as pessoas que fazem parte desse segmento, visam, na verdade, porque assim, ó, a pessoa às vezes tem uma ideia de que vai chegar até o Poder Judiciário e que o Poder Judiciário, o juiz, o Ministério Público, eles têm uma vara mágica que eles vão dizer assim, ó, isso aqui para vocês. Quando, na verdade, os pais, eles têm o poder de decisão de mudar a vida, não só deles, mas como dos seus filhos, da prole, né? Então, os genitores, eles têm essa responsabilidade, por isso a guarda compartilhada, ela é importante no sentido de criar uma afetividade, um vínculo maior e que o filho não se seja já sofrido pela situação que ocorreu, pela separação ali das pessoas, não sofra ainda mais da sua continuidade, mas tenha uma afetividade e um acompanhamento melhor por ambos os genitores. Até complementando o que o doutor falou, antigamente a regra era a guarda unilateral. E o que acontecia e muito com isso? Algo chamado, conhecido por todos, alienação parental. O que acontecia? Somente um dos pais ficava cuidando dos filhos, então ele tomava a frente de todas as decisões. Em qual escola vai estudar. Um outro fato importante que muitas pessoas acabam não sabendo, a questão da guarda compartilhada unilateral. Questão de religião. Se você tem a guarda compartilhada, cabe a ambos decidir a religião. E a gente sabe que a gente está num país laico, então tem diversas religiões. Imagina, o pai tem uma religião, a mãe tem outra. Imagina isso numa guarda unilateral. Então a guarda compartilhada, ela veio para evitar essa questão da alienação parental, também dividir responsabilidades entre o pai e a mãe. Porque o que acontece? Em um divórcio, muitas das vezes, a última coisa a ser pensado é o bem-estar da criança. É aquele famoso, antes do casamento é meu benzinho daqui, meu benzinho dali, e depois do casamento, meus bens dali e meus bens daqui. E quem é que sofre no meio desse cabo de guerra? A criança. É complicado, né? Quer falar? Eu Você quero- Você falou, doutora? Ainda não, né?
como bem trazido pelos colegas, né, de 2008 era guarda unilateral. E o Poder Judiciário, ele teve esse entendimento, porque na guarda unilateral, para decidir quem ia ficar com a guarda, era aplicado os exames psicossociais. Porque a criança não conseguia expressar, ela não queria magoar o pai ou a mãe. E a guarda unilateral, muitas vezes, eles não conseguiam sair, não tinham poder de decisão. E a criança realmente virava uma moeda de troca. De 2008 para cá, o nosso regime, ele realmente aplica a guarda compartilhada com o regime de convivência, só que ainda depois vem os conflitos. A alienação parental existe. Ah, não, você está comigo e vai dividir. E sempre existe um genitor que leva a maior carga com a criança. Então, é muito importante esse debate, porque nós estamos aqui com psicólogos, profissionais que demonstram que somente a guarda compartilhada quando há um bom entendimento do casal. De 100 divórcios, 95 são litígios. Porque se é consensual, já está definido o bem-estar da criança, a convivência, a viagem, a vinda nas festas, o que for. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Só pessoas bem resolvidas, com a mente cuidada, com o psicológico em dia, consegue ter uma guarda compartilhada. E o que eu vejo hoje, depois de uma guarda compartilhada, são regulamentação de visitas e revisão de pensões. Porque o que está no papel, muitas vezes, que foi decidido em juiz, não é cumprido ao certo. Infelizmente, respeito a opinião de todos, mas a realidade é outra. Ficou bonito no papel, o Poder Judiciário somou muito, porque muitos exames psicossociais demoravam anos, pautados pelo poder público, nem todo mundo tem condições de nomear assistentes. E hoje, quem quer viver bem com o filho e com o marido, procura uma terapia de casais, procura uma ajuda psicóloga, uma terapia. Acho que hoje todos nós temos que fazer uma terapia para lidar com o mundo. Imagina com os filhos. Religião, doutor, parabéns pelo tema. Quantas pessoas são cristãs, evangélicas e o pai é outra denominação? Boletim de ocorrência na frente da igreja ou no templo. Ah, mas a mãe agora, ela tem preconceito da minha religião, que eu sou afrodescendente. O que a criança tem que ver com isso? Será que a gente não tem que ver isso antes? Então, é algo também a se pensar. E, infelizmente mesmo, o direito não é uma receita de bolo. Ele depende de cada circunstância, de cada casa, de cada mente dos genitores. A gente tem toda essa preocupação, né, quando a gente olha para as crianças e tudo mais, porque a questão da guarda compartilhada, ela vai fazer sentido, mas a gente vai depender muito de como é esse relacionamento com os pais. Porque a literatura traz pra gente que o divórcio vai trazer trauma para a criança? Não temos literatura disso, mas como os pais se comportam a partir disso, aí sim a gente vai desencadear. Mas tendo uma a gente usa o termo, né, parentalidade, só que com paternalidade faz mais sentido. Olhar como vai ser essa relação entre os dois. Agora, sim, vocês acham que não tem muitos casais que acabam usando, principalmente o lado do homem que precisa pagar uma pensão, usando, né, da questão de compartilhar a guarda para poder pagar uma pensãozinha mais leve? Não tem muito isso, assim? Acho que vocês devem ter visto já muitos casos. Nesse caso, como é que a gente consegue garantir para aquela criança que ela vai receber um valor que realmente vai sustentá-la de alguma forma, né? Como é que a mãe dessa criança pode se comportar na hora? Porque ela é uma mãe, é um pai que quer que tudo dê certo. Mas aí tem aquela coisa que o pai fala, não, então vamos compartilhar para pagar um pouquinho mais barato, eu só posso pagar isso, e aí? Infelizmente, na maioria das vezes, a criança é uma criança de tenra idade. Ela não tem o poder de decisão. E aí gera o conflito entre os genitores. Porque se está tudo bem, não tem esse tipo de conflito. Agora, existe esse genitor, sim, que quer ter esse subterfúgio de pagar de forma menor. Aí vai para a questão de regulamentação. Aí tem que realmente sentar e aí começa a briga, né? O problema é sentar.
Como todo mundo disse aqui, a gente nunca vai para um divórcio se tá tudo bem, né? Existem, e agora a gente não pode dizer sempre que é a mãe ou o pai, porque eu acho que está muito misturado. A gente tem diversos casos no escritório que são pais que nos procuram, porque realmente passou por alguma situação com a esposa. A gente não está aqui para julgar. Só que, como bem dito, a gente não casa para separar. E o que a gente vê, de fato, é que muitos fatores externos também acabam ajudando nesses conflitos. Então, hoje no escritório a gente atendeu um caso em específico em que o pai não seria o problema, mas a avó está gerando conflito na hora do divórcio e na hora da separação, né? Então, a gente tem que analisar bem. E a questão dos valores, as pessoas acham que é assim, um casal vai se separar, 50% é seu, 50% é meu do custo da criança. Não é bem assim, porque o que o judiciário analisa é a questão da necessidade versus possibilidade. Então, qual que é a necessidade dessa criança? A necessidade dessa criança, vamos supor, 3, 4 mil reais para manter o mesmo padrão de vida, porque não é porque se separou que a criança também tem que mudar o seu padrão de vida, ou o pai acha muitas vezes que a mãe tem que mudar seu padrão de vida por conta da separação. Mas essa mãe, ela recebe um salário mínimo e o pai recebe 12 mil reais. Será que realmente é 50% que cada um deve conceder? Então, não. A gente sempre deve olhar para a necessidade, para a possibilidade de quem vai pagar a pensão. E sempre, quando a gente olha nesse divórcio, o que a gente olha é a referência. Então, se a casa, em regra, a referência é a da mãe, quem vai pagar a pensão é o pai, mesmo que a guarda seja compartilhada. Então, a guarda compartilhada, ela não deve ser um critério para determinar qual é o valor, o valor da pensão que a criança vai receber. E aqui eu queria trazer também, Bárbara, a questão de que a gente olha muito para as famílias típicas, mas imagina o prejuízo que um divórcio não causa quando a gente tem uma criança atípica envolvida. A gente tem uma psicóloga especialista, eu sou advogada especializada em direitos autistas, e a gente trabalha muito com essas questões. Então, quando a gente fala de uma criança atípica, e por isso que eu fiquei desse lado de que eu não concordo com a guarda compartilhada, imagina para essa criança que já está acostumada, já tem o seu quarto, a sua forma, a sua cama. Por exemplo, o meu enteado, ele é autista e ele só consegue dormir com o ventilador ligado. Para ele, tudo bem, com o tempo ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu ir, ele vai hoje para a casa do pai, mas a gente sabe que o lugar de conforto dele é a casa da mãe, porque foi onde ele passou mais tempo. Então a gente também precisa respeitar isso. E existe um tipo de guarda que, obviamente, que talvez não é regulamentada pelo Código, né, aqui do Brasil, mas que já tem sido aplicado por alguns tribunais. E aí a gente necessita que esses pais estejam de acordo, então que sejam realmente pais conscientes e que saibam que o melhor interesse é o da criança, que se chama guarda por aninhamento. A guarda por aninhamento é onde a criança fica e os pais saem. Então, quando a gente está falando de uma criança autista que tem uma dificuldade de mudança de ambiente, principalmente agora eu tenho uma nova casa, eu tenho um novo quarto, não é legal, porque muitas vezes quando a gente está falando para uma criança típica, é legal agora. Nossa, o pai vai, faz um quarto super legal para a criança, né? Faz o camarim para a menina que ela não tinha. Mas quando a gente está falando para uma criança atípica, ela tem apego e ela tem segurança. Então, ela utiliza do seu ambiente de segurança, que é o quarto, a sua casa, para ela ter equilíbrio emocional e para ela conseguir, muitas vezes, sair da sua crise. Então, também queria trazer essa discussão se não seria a possibilidade. E, obviamente que a gente não chegou ainda nesse momento, talvez em todos os divórcios, mas a gente sempre precisa pensar e trazer a reflexão para a sociedade de que quando a gente casa, a gente para sempre, quando tem um filho, vai ter um vínculo. Não dá para simplesmente virar as costas e dizer, agora eu separei, agora eu não tenho mais nada. Não, existe uma criança, existe um ser envolvido e que precisa ser olhado para ele. Eu queria pontuar o seguinte, a guarda compartilhada, a criança sempre vai ter um local de referência. E aí, o Poder Judiciário vai analisar o que é melhor para essa criança, no caso concreto. Então, o poder unilateral é um poder que é exceção.
a regra compartilhada é a regra que nós temos. E a doutora colocou muito bem da questão da possibilidade, né, que é o binômio que nós sempre falamos no direito, e da necessidade. Né? Porque, via de regra, querendo ou não, a mãe ou a genitora, que na maior parte dos casos é quem fica com a criança, ela tem, vamos dizer assim, um trabalho maior, né? E até gastos, que vamos dizer, do seu tempo, da sua energia, e aí tem que ver se também não pode acontecer, em alguns casos, né, de, às vezes, os adultos, eles começarem a ter problema entre eles e usar a criança como meio. Aí vai acontecer uma coisa que nós entendemos com a alienação parental, que aí pode modificar a questão da ordem jurídica. Então isso aí é uma coisa muito importante que a família, aqueles que me escutam, né? Cuidado com o que você fale para o seu filho, cuidado com o que você diga, porque hoje, como psicólogo e assistente social que nós temos hoje, dentro do mecanismo jurídico, eles vão fazer uma avaliação e eles são profissionais para isso, eles vão conseguir trazer um laudo para o Poder Judiciário e aí às vezes pode até modificar a guarda ou a mesma aplicar uma multa, né, se houver uma situação como essa. Sim, acho que essa questão que você trouxe é extremamente importante, é que você trouxe também do vínculo, né? Assim, porque mesmo que não seja uma criança atípica, nós seres humanos necessitamos do vínculo, né? Nós somos humanos e é isso que nos define humanos. Então eu acho que uma reflexão bastante importante é que talvez não tenha um modelo jurídico que vá dar conta de todas as demandas. E aí precisa, como no consultório, como sou especialista em traumas, mas independente disso, mesmo sem ser advogada, olhar para aquela família, olhar para aquela dinâmica, para as necessidades daquele contexto e entender qual é o que melhor se aplica. Então, por exemplo, o ideal, falamos, uma família que seria ter rotina, criança precisa de rotina, criança precisa de vínculo, criança precisa de regras claras, criança precisa que os pais acompanhem o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento emocional junto dessa criança. E que ela, que você falou no início, e que ela não perca o vínculo com esses pais. Não é porque há um medo, não é porque o meu pai se separou, ou a minha mãe, né, houve a separação, que eu deixo de ser filho. Não, eu continuo sendo o pai dessa criança sempre. Só que a separação, ao viver junto, às vezes não significa e nem compartilhar. A separação, se a guarda for compartilhada, também não significa que vai ocorrer ausência de conflito, de brigas, né, de disputas em prol dessa criança. Então, é super importante, acho isso, o processo terapêutico, entendendo que ele é o meu filho e que eu sou responsável pelo desenvolvimento emocional, educacional desta criança para a vida inteira. Com certeza. Não, Muitas isso- vezes também o que acontece quando você se separa, por exemplo, e você não quer ainda mexer com essa questão, você quer fazer ali uma guarda compartilhada entre os pais mesmo, sabe? Sem ir pro jurídico e tal. E aí você tá tentando manter ali tudo certinho, tudo na paz de Cristo, só que aí a outra pessoa começa a não cooperar e você não quer. Porque é como se você quando você leva esse assunto, talvez, para uma questão mais jurídica, é como se você já separasse, cada um no seu canto. Não role tanto uma amizade ali entre o casal. Como lidar com isso de uma forma tranquila, sem ter que levar para frente, caso, né, quem quer manter ali a sanidade entre eles, mas fazer com que ele entenda quais são os direitos da criança e os deveres do pai. Eu não sei como é que os advogados trabalham essa questão, né? No caso, assim, no caso do consultório, a gente tem trazido a separação para dentro do consultório para poder trabalhar isso. A gente tem um problema sério hoje no país, é a questão da família.
A gente tem toda essa confusão porque a gente não tem uma família estruturada, não tem noção de família. O indivíduo casa, mas ele não está preparado para casar, ele não está preparado para ser um pai, não está preparado para ser uma mãe, nem para ser esposa, nem para ser homem. Então, essa desestruturação, ela vai refletir na hora da separação. Quando a questão que foi colocada, mas se o pai for mais esperto, quiser fazer a guarda compartilhada, mais por interesse e talvez de pagar menos, que a gente viu que não vai ter nenhum problema. Mas se ele for assim, ele é o pai que a mulher escolheu, entendeu? Se o pai é mais ausente, é o pai que ele tem. Então eu não posso tirar do filho a condição de lidar com o pai que ele tem. Se ele é mais complicado, ele vai ter que lidar com esse pai complicado. Se ele é mais folgado, vai ter que lidar com esse pai mais folgado, porque foi o pai que foi escolhido, né? E o filho vai ter que lidar. É importante ele trazer para o consultório o processo, porque você melhora a qualidade desse pai, melhora a qualidade dessa mãe e melhora a qualidade de relacionamento humano, porque separação não quer dizer que relacionamento humano acabou, né? Eu tenho que aprender a me relacionar. Pelo contrário, aí que você tem que aprender. Isso. Aí eu acho que é mais desafiador, porque quando você tá ali, né, o marido e a mulher ali na casa tudo certinho, aí assim, você já acostumado com aquela rotina, agora quando tudo muda, né? O mais Isso importante, é- desculpa, complementando, é que só se fala na guarda compartilhada, na unilateral e até na alinhada, mas e a guarda que é sobre a visitação? Que Como o nome? vira Sobre visitação. Uhum. Ou seja, primeiro tem a sentença que não é imutável, em direito de família ela vai renovando, tendo cumprimento da sentença, não é definitivo, e os casais simplesmente não cumprem. Chega a ponto, porque tem que ter maturidade para procurar um profissional, seja com autismo, hoje, TDAH, as visitas têm que ser monitoradas. Olha que ponto que a criança se sente de estar com o pai ou com a mãe, monitorado por alguém. Então, cabe a quem? Quem tem os genitores, mais uma vez, pensar no bem-estar das crianças. Isso que eu queria complementar, que essa guarda existe e voltou com tudo agora. É. Como ela bem estava falando, referente a muitos pais, eles acabam não querendo procurar o judiciário. E aí eles ficam naquela guarda compartilhada entre eles. E aí que está o erro. Muitos casais, eles entendem, muitos casais, muitos pais, mães e até, inclusive, colegas, acham que a guarda compartilhada é esse, vamos dizer, abrasileiramento que o pessoal faz. Ou seja, a criança fica um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, e isso não é guarda compartilhada. Isso é guarda alternada que nem é regulamentado no direito brasileiro. Mas tem muitos pais que fazem. E isso não cabe a mim discutir, mas para uma criança, isso acaba. A criança precisa de rotina. Ela sempre teve aquele lar de referência, que tá o pai e a mãe, acabou o casamento. Então, o que é o papel tanto do pai e da mãe? Ter responsabilidades com a criança. E o que acontece nos divórcios? Tem um divórcio, aí o pai, ele vai, como muitas pessoas falam, eu vou entrar com a guarda compartilhada para tentar pagar menos. Mas não, peraí. Na guarda compartilhada, você divide as responsabilidades sobre a criança. Ou seja, participar do dia a dia da criança, levar na escola, buscar, levar numa atividade extra, natação, judô, algo assim do gênero. Mas quem é que vai ficar com o maior, a gente chama até de o encargo, aquele chamado capital invisível. Quem que fica com o maior encargo? Quem fica com o lar de referência. Ou seja, na maioria dos casos, é a mãe que acaba ficando. Então, tem que colocar essa criança para estudar, levar, educar, preparar uma comida, Levar o pra dia a passear. dia. Levar para passear, aí fica fácil uma guarda compartilhada, não que o pai só fica lá do outro lado falando, não, tá bom, eu deixo ele estudar nessa escola, não, eu deixo isso aqui, mas e no dia a dia? Então, por isso que é interessante regularizar isso, para que o pai também participe. Muito bem. Mas isso reflete a sociedade, né? Porque quem é que cuida da criança? Na maioria das famílias? A mãe, né? A mãe. Então isso ainda é uma cultura muito forte. Quer dizer, o pai não tem a função de cuidar, o pai tem a função de trabalhar e trazer o dinheiro e acabou. E não, psicologicamente a criança precisa de uma figura paterna, precisa desse pai. Emocionalmente, o afeto que precisa ser dado, esse pai tem que estar presente. Como ele não foi criado nessa cultura, quando ele separa, eles ainda bem, fica com ela. Aí acabou. E Nem ainda é tem tudo um bem agravante que hoje em dia a maioria das pessoas são autônomas. Então, antigamente você ainda pegava a carteira do pai, falava, o pai ganha X, então
vai ter ali 30%, 50%. Hoje os pais, a maioria são autônomos, freelance, então não tem muitas vezes como essa mãe comprovar o que esse pai ganha e ainda assim tem a guarda compartilhada, onde ela tem a maior parte das despesas também com a criança e não tem como comprovar. A gente vai para o intervalo agora, rapidinho, e na volta a gente continua, porque o assunto aqui, vocês viram que tem muita coisa para rolar, não chegamos nem na metade das perguntas ainda. Fica com a gente já volta. Sai daí não. Até já. Voltamos! E aqui a gente estava falando um pouquinho hoje sobre essa questão, né, da guarda compartilhada, se realmente é uma grande solução para a criança ou um problema para os filhos, né? E a gente muitas vezes traz aqui esses temas que não são tão confortáveis, mas que são importantes a gente estar falando, né? Hoje a gente tem um índice de separação muito grande no nosso país, né, de divórcios. Antigamente a mulher ficava mais, o homem ficava mais. Hoje tem muito essa questão, né? Até vi um meme muito engraçado ontem. Você que está na faixa dos 30, 40 anos, você está divorciando ou você vai divorciar, ou, né, aquela coisa, segura que vai acontecer. Infelizmente a gente tem aí, né, um número muito grande. Hoje, falando também, não só sobre a guarda compartilhada, mas sobre família também. O que vocês acham que tem pesado muito para que as famílias possam se manter aí juntas? O que vocês acham que está acontecendo aí no nosso meio social, familiar? Acho que com base em tudo que a gente foi discutindo aqui, a gente percebeu também que tem uma imaturidade emocional muito grande, né? Então isso também é importante para se relacionar, visto que a gente não é um país que tem um planejamento familiar. Não é um país, a gente estava até discutindo aqui a respeito disso, a gente não tem essa coisa de raízes, né? De um nome da família, por exemplo, de preservar isso. Então, a partir do momento que eu não tenho ali, né, essa parte desenvolvida emocionalmente, fica difícil de lidar com as demandas. E aí a gente, né, é uma pauta até muito maior, que a gente tem diversas coisas que a gente discute aqui dentro da psicologia, como redes sociais, como essa coisa de enfrentamento, como uma questão social mesmo, do papel do homem, do papel da mulher, que foi mudando ao longo do tempo e essas adaptações. Mas, no geral, a inteligência emocional, a regulação emocional é essencial. Né? É isso que define muito a maturidade emocional. E é isso para permanecer casado ou não, para se separar ou não, para educar bons filhos ou não. Porque vocês foram trazendo e todo mundo trouxe contribuições tão importantes, e eu acho que mais do que a favor e contra, porque não tem uma receita de bolo, não existe um modelo ideal e perfeito para nada, nem na psicologia, nem no direito, no geral, quando a gente trata de indivíduo, não existe. É principalmente isso, o papel de cada um, ter papéis e responsabilidades claros. E preservar o direito da criança, porque ela é a única ali, né, que está exposta e que está em desenvolvimento, que muitas vezes não tem esse poder de decisão. Muitas vezes ela não sabe, mas e a rotina? A rotina, se tem adultos bem estruturados, vai manter a rotina, porque eu estou pensando no bem-estar do meu filho. Eu não estou pensando no bem-estar, né, ou na briga que eu tenho com meu ex-cônjuge. Eu estou pensando no desenvolvimento da criança, seja ela com desenvolvimento atípico ou não. Aí quando tem uma questão ainda maior, eu também vou preservar. Então, se meu filho não consegue sair de casa, como que a gente pode fazer para participar no dia a dia? Eu tenho casos no consultório que a criança convive, né, ela passa o dia com uma pessoa, depois ela retorna. Aí ela passa um período, né? Ou então isso, eles conseguem ir e conviver no mesmo ambiente. Ou conseguem sair os dois. Enfim, vão achar modelos, mas sempre a prioridade é a criança. Então eu acho que assim, por que existe um índice tão alto de divórcio? Tem uma série de fatores, mas principalmente isso, essa questão emocional não trabalhada, e as pessoas elas não conseguem se comunicar de forma adequada, elas não conseguem lidar com a frustração, elas não conseguem trabalhar os traumas que elas foram carregando ao longo, né, aí às vezes da sua própria vida e vai projetando nos filhos. Então acho que uma série de fatores, mas principalmente a falta de terapia, no geral. Então eu brinco que a gente faz terapia por aqueles que não fazem, mas principalmente isso, a falta de autoconhecimento e realmente de regular as próprias emoções. Sim, acho que é bem colocado o que você falou, e nós vivemos numa sociedade do cansaço, né? E uma sociedade também que tem um eu muito ideal.
E esse eu ideal pode produzir em nós, através das redes sociais, da comparação, de que a gente tem que sempre viver no princípio do prazer. Então, o que é o princípio do prazer? Eu me preocupo com o que eu quero, né? Só que nesse indivíduo, eu também, apesar de ser só uma, eu tenho às vezes o papel de mãe, o papel de profissional, o papel de esposa, o papel de filha, né? Então são vários papéis a se equilibrar. E quando eu quero viver só um papel, que é o papel do meu bem-estar, e eu sou mãe, sem querer, né, julgar, nem culpabilizar, nada disso. Porque é difícil mesmo equilibrar todos esses papéis. Mas só que se eu só vou em contra ao que gera prazer em mim, e porque ao ser mãe, ao ser pai, eu também tenho algumas renúncias, e muitas renúncias, né? E aí, como fazer para equilibrar essas renúncias? E a partir do momento em que eu olho para mim, o que eu estou fazendo, quais são os meus valores, que a gente pensa, né, no pensar do adulto, eu sou o adulto da relação, eu sou responsável por essa criança, e é lógico que na medida do possível, eu tenho que cooperar com a pessoa que eu escolhi para ser o pai, né, em prol da criança. Então, existe aí uma tolerância à frustração. E aí não há um modelo, porque nos dois modelos, e mesmo quando se vive junto, às vezes é até mais prejudicial, porque eu trabalho com traumas, essa criança ser exposta a brigas constantes, né? Em lares extremamente instáveis, quando tem agressões, abusos, dependência química, risco à saúde emocional ou física dessa criança. Então, são questões delicadas que, nesse caso, devem ser olhadas de uma forma bastante específica, porque não vai ter um modelo. Esse olhar específico multiprofissional dos advogados, de psicólogos, de pessoas que possam ajudar esses adultos, que também há um sofrimento emocional e psíquico, e especialmente essa criança. Quando a gente está trazendo, né, para a sociedade os problemas que estão acontecendo, a gente precisa entender, a sociedade é reflexo da família. O que a gente está vivendo hoje, seja de uma questão de mídia social ou qualquer violência no ambiente doméstico, é família. Então, quando a gente está falando assim, eu não consigo ser pai direito, eu não consigo ser mãe direito, é família. Então, a gente tem uma família desestruturada, a gente precisa entender isso, as nossas famílias são desestruturadas. Então, esse conceito, eu escrevi um livro chamado Relacionamento Familiar, e aí a gente trabalha esse modelo, né? Quer dizer, eu trabalho com pais e eu pergunto assim, onde você aprendeu a ser pai? Com quem você aprendeu? Então, aí ele vai refletir, vai ver, puxa, meu pai era um pessoal ausente, ele só trabalhava. Então, quando eu vou ser pai, eu não consigo ser pai, porque o modelo é ausente. E eu vou repetir esse mesmo modelo, né? Então, na verdade, a gente tem que redefinir esse conceito de família. A gente redefinir, entender assim, que as pessoas não nascem prontas, elas são formadas. Eu consigo dizer assim, se o ser humano está com defeito, a gente tem que ir na fábrica. E a fábrica é a família. Estamos com problema na família. Uma separação não precisa ser um trauma. Uma separação não precisa ser uma questão de violência. Desde que a gente foi preparado, desde casa, pequenininho, a entender que se a gente não se dá bem, tudo bem, a gente vai brincar com o outro. Não precisa destruir o outro por causa disso. Mas não é isso que a gente aprende em casa. Se eu não bem, aí ele até ouve do pai, aquele seu colega fez isso, então vai lá e bate nele, hein? Não deixa ele ser castigado. Né? Então, esse conceito vai sendo repassado, né, na estrutura familiar. E na hora que tem uma briga, conflito, e aí quando a gente falou dessa questão da nova geração que está se separando, sim, né? Sim. Eu pessoalmente estou com vou fazer 45 anos casado, né, com a mesma mulher. Então, quer dizer, a mulher é diferente e eu também sou diferente porque a gente mudou, Evoluíram, né? Evoluíram esse processo, né?
mas a gente vê que as pessoas elas têm uma dificuldade, uma imaturidade muito grande de lidar com a frustração. Os primeiros conflitos, eu já tive gente no consultório que chegou e disse, olha, Augusto, a gente quer se separar. Aí aquela coisa, um começa a falar mal do outro, aí eu falo, vem cá, quanto tempo vocês estão casados? Ah, a gente nem 3 meses. Eu falei, brincadeira, né? Não passou nem na experiência. Não aguenta nada, nenhum tipo de Não, aí frustração. também não dá, né? E isso é reflexo da estrutura familiar, né? Bárbara, você estava falando de família. Como bem trouxe o doutor, será que as pessoas estão preparadas para ter filhos? Porque com 3 meses, eu trabalho muito com a mediação e com a conciliação. Muitas vezes, hoje, os psicólogos, os terapeutas somam muito. O Poder Judiciário não quer mais gladiação. Não quer mais uma arena de gladiadores brigando. Eles querem um consenso. Independente hoje de guarda, se você namora 5 anos com uma pessoa, 3 meses eu já vejo as pessoas se separando. Porque eles idealizam um parceiro que não existe. Acordar, dormir junto, requer renúncias e maturidade. A criança que nasce num casamento maduro, ela cresce uma criança madura. Uma criança que com 2 anos aprende a ajudar a mamãe a pegar a sacola do supermercado é madura. Como vocês sabem, eu tenho trigêmeos de 20 anos. Não vou falar de mim, mas ao mesmo tempo, os meus filhos, eu escuto coisas que eu falo, não sei onde eu acertei, errei. Vem de uma ajuda terapêutica e de renúncias. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue tudo. Na maioria das vezes, hoje, com muita tristeza, como advogada, eu digo para os colegas aqui, que nós precisamos colocar os senhores junto nas varas da família. Vocês são essenciais. Porque é difícil para nós, para quem quer gladiar, conciliar. Às vezes conseguimos. Mas aí entra em outra parte de planejamento sucessório e patrimonial. E não num planejamento familiar de convivência. Então, a pessoa não está pronta, muitas vezes, para ter um filho, para ter uma família e ter responsabilidades. Olha, minha mulher, o dinheiro é dela. Ela faz unhas, cílios e eu tenho que suprir tudo. Então, é uma situação, muitas vezes, desconcertante. Mas quem que vai ensinar? Às vezes ele não teve um pai para ensinar, que só trabalhou. Vamos fazer uma terapia, de repente a terapeuta, a psicóloga vai trazer algo à baila para somar nesse casamento e salvar esse casamento, para ele se preparar a ter um filho. Sim. E até porque eu acho que para a sociedade, uma pessoa bem-sucedida, ela precisa casar, ter um filho, depois ter outro filho, e aí é isso, né? Então, a sociedade coloca isso como um padrão. Então, assim, não que isso, né, eu acho maravilhoso, tem que ter mesmo, nós somos a família. Mas a questão é até a que ponto as pessoas acabam casando só para estarem enquadradas e casam mal. E aí tem filhos desse casamento, filhos que sofrem dentro desse casamento por conta de más escolhas que foram feitas, porque a sociedade impõe isso. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar o casamento com muita seriedade, com muito mais apreço e não a todo custo para estar só enquadrado e achar para as pessoas não te julgarem mais, né? Então, eu acho que isso acaba afetando muito, né? Mas eu acho que é até um reflexo da sociedade como um todo. As pessoas, eu vejo, né, eu sou empresária, tenho meu escritório de advocacia, lido com diversos tipos de gerações e eu vejo que as pessoas, elas não podem mais se frustrar, elas não querem ter mais problemas, elas acham que o mundo é um mundo encantado das princesas da Disney, né? E quando eu não sou casada, mas eu vejo, meus pais são casados há quase 40 anos, existe problemas, como em qualquer outra relação. E eu acho que as pessoas estão mais intolerantes. Ah, não deu certo, vamos pro próximo. Como se as pessoas fossem... tudo fosse descartável na vida. E a gente acha que a gente fica nessa rotina de você... Ah, então teve um problema, vou separar. E aí você vira um ciclo vicioso. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente está falando de uma família atípica, o percentual de divórcio aumenta ainda mais. É maior? Eu achei que era menor. É maior. Por quê? Porque normalmente, e aí assim,
Eu acho que também essa questão de a gente entrar na questão do machismo, feminismo, eu acho que isso também tem muita implicabilidade na relação familiar. Eu não sei o que os psicólogos acham sobre isso, mas eu acredito que as coisas acabaram se perdendo um pouco. Eu acho que sim, todos têm suas funções, mas eu acho que essa questão da independência também muito da mulher, de que qualquer coisa também ela já acha que ela é super independente, que ela não consegue. Empoderamento feminino, feminino, que faz com que a exatamente. mulher tenha que ser uma super mulher. Exatamente, eu acho que isso também tem aumentado, mas na questão da família típica, o que a gente vê é que pós-diagnóstico é como se o brilho daquela mãe acabasse. E na maior parte das vezes, existem casos no meu escritório que são ao contrário. O pai não aceita. Então acha que a mãe está com excesso de cuidado, que a mãe está ficando louca, exagerando. E aí essa mãe, ela acaba... Quem quer ter um filho e quer ter um filho com um diagnóstico, com um transtorno, né? E acaba que ela passa, então na maioria dos casos, o que a gente vê, ela passa a parar de cuidar do seu casamento e passa a olhar para o seu filho. E eu acho que isso não só na família típica, mas na família típica também. Muitos casamentos acabam porque os pais acabam priorizando também estritamente o filho. Só que o filho, se a gente for olhar para a Bíblia, a pessoa mais importante dentro de um casamento é sua esposa e o seu marido. Então ela precisa ser a pessoa mais importante. Se você consegue lidar com isso de uma forma muito tranquila, consequentemente, o seu filho vai crescer num ambiente saudável, né? E aí quando tem muitos casos que a mãe ou o pai acaba abandonando o casamento, justamente ou porque vai viver a maternidade ao extremo, ou por uma extrema necessidade de acompanhamento de terapias, de um cansaço, ou até mesmo por escolha, porque o maior sonho da vida dela seria criar aquele filho e ela acaba deixando um pouco de lado cuidar do seu relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa cuidar todos os dias. Então, não é porque... E aí, né, eu não sou casada, mas foi isso que meus pais me ensinaram. Não é porque você já é casado há 20, 30 anos, ou 2 meses, ou 1 mês. Você precisa cuidar e fazer a manutenção do seu casamento todos os dias. Eu acho que as pessoas, elas se tornaram muito intolerantes ao conflito, muito intolerantes ao problema. Qualquer problema já é ponto de desistir. Eu acho que isso é uma questão da sociedade. Então, no meu emprego, a minha chefe disse alguma coisa. Já não serve mais. O meu amigo disse alguma coisa. Intolerância política, já não serve mais. Então, eu acho que as pessoas estão intolerantes. Eu costumo dizer que eu achava que pós-pandemia a gente ia mudar. Eu acho que as pessoas iriam usar esse período para refletir, se tornar menos egoístas, mas eu acredito que a sociedade piorou. Foi revelado várias pessoas, questões, várias exatamente. questões. Só Né? pegando essa questão do casal, o casal é extremamente importante. Não adianta eu querer cuidar do filho se o casal não está bem cuidado, né? E aí, com relação à questão o autista, o filho autista, no dia a dia eu vejo a figura masculina tendo sérios problemas de assumir isso aí. E aí eu acho que tem a ver com o enfraquecimento também da figura masculina, né? Ela não consegue lidar, porque isso é complicado, isso requer uma demanda maior. Então eu preciso de uma figura masculina fortalecida nesse processo. E aí, por outro lado, eu tenho uma figura feminina muito fortalecida, né? Que esquece a relação para se envolver, tentar salvar ali, até por sentimento de culpa. Algumas vêm com sentimento de culpa, achando que ela é culpada por a criança estar assim. E isso tem que ser revisto, quer dizer, fazer o casal olhar para ele e tentar resgatar esse casamento para que essa criança possa ser resgatada é o grande desafio. E eu acho que até as funções, né? Eu acho que, com todo respeito, assim, eu acho que talvez pela ausência dos pais, pela ausência do trabalho mútuo, eu vejo que, principalmente os homens, eles não são mais homens. Eles não assumem mais a responsabilidade para si. Estão enfraquecidos. Eles estão muito enfraquecidos. Baixa, né? Exatamente. Eu vejo, assim, porque eu já me relacionei com diversas pessoas e eu falo, eu não consigo hoje me relacionar com uma pessoa da minha idade. Porque parece que ela não foi preparada para o mundo, sabe? E tá muito difícil porque os pais não estão preparando, estão super protegendo, não estão dando autonomia, não estão tendo filhos, acho que só para cumprir tabela mesmo, porque assim, esses homens principalmente, não estou dizendo das mulheres, eu acho que tem mulheres também, enfim, mas eu acho que os homens, eles estão muito enfraquecidos e perderam... Pela ausência paterna, porque eu preciso validar o filho.
Eu preciso dizer, eu- você é alguém importante. Vamos lá, vamos ficar comigo. Vamos sair comigo. Ó, vamos fazer, você é capaz. Se eu não tenho isso, ele não consegue se fortalecer com a identidade dele. E o que a gente tem hoje é um pai ausente. Pai que só trabalha, Só um trabalha. pai Pai ausente. E que, ou que então deixa fazer tudo. ou deixa fazer tudo, ou faz tudo por... Exatamente. E aí, eu acho que tem pessoas que casam, mas querem viver como solteiros. Ou muitas vezes querem uma mãe, não querem uma esposa. Tá? Isso existe e é muito forte. Qual que é a sociedade do modelo que nós temos hoje? Muitas vezes o pai ou a mãe, ela, para não ficar no cuidado da prole, das crianças, ela dá um celular ou um tablet para ele. Ó, segura aí e eu vou ficar numa boa. Para vocês terem uma ideia, hoje, o Brasil, em média, ocupa 13 horas e meias por dia só em rede social. Então, Nós estamos criando uma geração doente e insuportável. Que é reflexo dos Impaciente. homens Exatamente. que serão os futuros esposos. Porque a mãe, ela passa interagindo simbioticamente com a criança durante 9 meses, quando não nasce, um pouco antes. Depois, na sua vida extrauterina, ela continua ainda sendo a referência para aquela criança. E é o pai que vai romper esse cordão umbilical e aí ele vai passar a reconhecer a figura paterna. E se ele não tiver esse reconhecimento da figura paterna, ele vai começar a apresentar defeitos da sua vida adulta, em que talvez o homem e a mulher vai olhar para ele, vai querer combater os sintomas, mas a causa muitas vezes está lá na gestação. Por quê? Aí você fala assim, mas por que essa pessoa ela reage assim? Ou por que essa pessoa reage assado? Porque provavelmente ela pode ter tido um problema lá. Por isso que hoje o Poder Judiciário, a doutora até falou bem ali a respeito das conciliações, que é o Sejusc, que é o Centro, né, Judiciário de Conflitos e Cidadania, que nós utilizamos, que o Poder Judiciário usa, para as pessoas poderem pelo menos conversarem, saber o que está acontecendo nas famílias, antes mesmo de ela discutir, e o advogado, ou seja quem for, ele não pode estar, muitas vezes, judicializando qualquer coisa, ou se colocando, muitas vezes, na frente da própria família, e às vezes a mãe ou o pai diz assim, você vai me ver no tribunal, como se o tribunal fosse capaz de resolver o problema da família, que é a família, mas aí não tem essa maturidade, quando não tem essa maturidade, toda a sociedade erra e todo mundo sofre. Então, acho que uma questão, assim, bem que a gente foi para a família, e é difícil generalizar, né? Porque tem mães e mães, pais e pais. Hoje a gente tem pais que eu vejo, pais que participam, pais que... Então, na verdade, o que eu entendo que nós sempre resolvemos, sejamos mãe, pessoa, pai, filho, são conflitos, né? E aí, diante de um conflito, a gente acaba resolvendo de algumas formas. Ou a gente vai para a luta, então, numa situação, não importa o que é ponderado, o que é adequado aqui. Não, eu tenho que lutar. Independente do que aconteça, eu tenho que ter razão. Ou a gente foge, quando um pai, né, ou uma mãe, mas normalmente, sem querer ser generalista, com todo respeito, né, existe a fuga ou a negação. Não, esse problema não existe, você é que está exagerando, né? E aí existe, então, um mecanismo de defesa da nossa mente, do nosso cérebro, que não consegue entrar em contato com aquilo que nos traz dor. Então, a gente finge que aquilo não acontece e briga para convencer o outro que aquilo não acontece. Não, você que está exagerando. Ou, às vezes, diante de uma situação que é difícil, a gente paralisa, não consegue fazer nada. E isso num relacionamento é difícil, porque às vezes a esposa está naquela situação e o marido não precisa de ajuda, mas aí você só fica parado e não age. Mas por quê? Porque o cérebro, a nossa mente traz mecanismos de defesa diante de um conflito.
Então, diante de um conflito, a gente às vezes paralisa, às vezes a gente foge e às vezes a gente aciona o modo luta. E às vezes aquele modo foi bom na nossa adolescência, aquele modo de resolver uma situação. Mas a gente vai crescendo e esse modo de resolver cola na nossa personalidade e a gente só sabe resolver uma coisa daquela forma. Então, quando adulto, a gente só resolve ou lutando, ou negando, ou se paralisando. Ou fugindo, E aí, né, ou muitas fugindo, vezes, que é a né? luta, que é a fuga, a negação é a fuga. Aham. E assim, e nesse contexto, é importante se olhar, parar, respirar e ver. Não, agora eu sou mãe, agora eu sou pai, e eu tenho que, né, me aprimorar. Eu não nasci pronto, não tem curso, mas eu tenho que me conhecer, porque eu sou o exemplo para essa pessoa. Mas Deixa o tem Dr. curso, Marcos viu? Tem falar. curso. Vamos deixar o Dr. Marcos falar um pouquinho, que vocês não deixaram ele falar, não. Fala. Depois eu quero te ouvir, Esther, também, que vocês estão muito quietinhos. Vamos lá. Não, então, parte dessa culpa também, vamos dizer, que é da facilidade hoje em dia. Por quê? Antigamente, hoje, se você quiser, você casa de manhã e à tarde você já pode se divorciar. Você casa de manhã no cartório, se à tarde você quiser ir no mesmo cartório se divorciar, você Vai se me dizer que divorcia. isso já aconteceu, pelo amor de Deus. Ah, Não, com certeza, isso né, acontece. doutora? Isso acontece. Um mês E ainda foi mais rápido, mas no mesmo dia. E aí, Anulação, assim, né? o que acontece com a sociedade atualmente? Tá mais fácil hoje você casar e divorciar. Antigamente não. Antigamente, pela nossa lei, primeiro você tinha que fazer a separação de corpos. E aí, depois de fazer a separação de corpos, você tinha que converter essa separação em divórcio. E aí, ou seja, a pessoa é o desquite, né? Antigamente, desquite. Aí a pessoa ficava naquele período sabático e tinha muitas pessoas, acredite, voltava. Muitas pessoas voltavam porque tinha que fazer a conversão da separação e divórcio. Aí, não, doutor, eu vou voltar com a minha esposa. Então, você conseguia reverter essa separação e voltar ao casamento. Hoje em dia, não. Hoje, as pessoas são mais intolerantes. Elas, como ele bem falou, 3 meses já quer se divorciar. Mas espera aí, por que isso aí? Hoje em dia tá tudo mais fácil. Você casa de manhã, separa à tarde. Hoje em dia você tem um celular, uma rede social, todo mundo olha a rede social, é aquela família doriana, acha que aquilo é perfeito. Acha que, tô comendo pão com ovo em casa, é complicado. Então, eu vejo que, como a Luísa falou, o homem tá deixando de ser homem e mulher também tá com esse empoderamento feminino, então tá batendo muito de frente um com o outro. E eles estão deixando de se ver como casal. Então, tem o casal, coisa de vão escolher, vão casar, então eles têm prioridades. É Deus, a pessoa que você escolheu, seja seu marido, sua esposa, seus filhos e depois é o resto. Só que aí não, muita gente vê o próprio umbigo. E aí acaba descartando o outro. É verdade. Esther, agora uma pergunta, né? Quando passa-se uma separação, qual que seria o momento da criança, né, dos pais levarem essa criança para uma terapia, colocar essa criança para conversar com um profissional, se existe algum caso que talvez a criança não precise disso ou não? Toda criança que passa por uma separação, é importante ter um acompanhamento psicológico também? Ótima pergunta. Acontece muito, né? As crianças, muitas das vezes, crianças, adolescentes, não sabem lidar com a questão da separação. Algo que a gente tem que ficar bastante atento a criança não está dormindo direito, a ansiedade, desempenho escolar caiu, alimentação, choro frequente. Bora observar se é uma questão ali emocional. Não é toda criança que vai precisar, mas até a forma de como os pais vão comunicar essa separação vai influenciar. Então é importante sempre estar atento a esses sinais, né? Porque a gente nunca sabe como essa criança vai reagir. Dentro desse processo psicológico, por exemplo, uma criança que tem um espectro autista, né? Como que conduz essa criança, por exemplo? Ela já passa por uma terapia, mas como dar uma notícia para uma criança Depende, dessa? né? A expectativa é que ela já passe por terapia. Mas muitas vezes tem esse processo de negação, muitas pessoas separam. Eu fiquei pensando muito no relato da doutora, que é isso. Porque ter um filho já é desafiador. Muitos casais se separam, inclusive nessa fase ali, que tem o filho, porque não consegue lidar, até pela imaturidade do outro de perder essa atenção. No caso de uma criança com desenvolvimento atípico, né, ou do TEA em específico,
O que acontece? Depende do nível de esporte. Tem crianças que elas vão conseguir compreender, né? Então eu vou chegar e vou conversar e vai ter esse nível de compreensão. E tem outros que não, né? Dependendo, é não verbal, então como que eu vou trazer? Mas o que a gente sempre recomenda? Que é o ideal, né, em casos de famílias não atípicas, né, não típicas, quer dizer, que tenha ali o acompanhamento sempre psicológico. Então, o acompanhamento não é só para criança, porque muitas vezes os pais levam os filhos na terapia porque precisa desenvolver algumas questões e esquecem de fazer a própria terapia para se cuidar, para cuidar do relacionamento, para entender aquilo, para entender como se comunicar com essa criança, porque vai ser diferente. E aí, num caso de divórcio também. Caso não tenha esse processo anterior, a gente sempre recomenda esse olhar mais atento. O que meu filho consegue compreender? O que é possível ali para ele? E sempre da melhor maneira possível. Porque não sei quem trouxe no discurso que o principal sempre vai ser doloroso, sim, uma separação, mas o principal é como eu comunico isso. Porque assim, você não está deixando de ser filho de fulano ou de ciclano. Você não está deixando de pertencer a essa família, que o pertencimento é muito importante. Mas sim, a dinâmica do papai e da mamãe mudou, né? Não precisa mudar a sua rotina, não precisa mudar a sua vida. Você só não vai ter esse contato, às vezes, diário com os dois. O nosso casamento mudou e explicando, isso varia de acordo com a idade da criança e com o nível de compreensão. Então, no TEA não é diferente, depende do nível de compreensão. E aí, quando tem a orientação ali, a gente tem algo dentro da psicologia que é a orientação parental. Então, como eu atendo crianças, eu faço o quê? A cada X tempo, não tem um tempo determinado, porque cada indivíduo é único. Então, às vezes, vai ser a cada 3 semanas ou às vezes a cada 3 meses. Eu vou sentar com os pais e eu sempre busco sentar com os pais, mas quem normalmente aparece? As mães, né? Eu sempre falo responsáveis. Por quê? Porque às vezes a avó tem um cuidado ali que é muito importante, eu preciso entender. Porque às vezes a questão é seletividade alimentar e a avó fala, não tem, né? Não tem essa questão, é uma negação. Então, quem participa da rotina dessa criança, mas normalmente vem só a mãe. E eu faço essa orientação de como falar com a criança, de como... A maioria, né, dos psicólogos fazem esse papel aí, quem atende criança, da parte de orientação parental. E normalmente o aconselhamento é qual? O casal ir para terapia, ou então a terapia individual, porque a criança vai trazendo ali, né, através do lúdico, a criança ou adolescente, através do lúdico ali, questões familiares. Mas tem uma resistência muito grande. Então, a diferença, às vezes, na forma de comunicar é o nível de compreensão. Mas sempre com muita calma, explicando. Acho que essa questão de mostrar amor, acolhimento é essencial para que ele não se sinta ali desprotegido. Porque a segurança emocional é algo que a gente preza. Nós estamos quase finalizando aqui o nosso debate, mas eu queria fazer uma última pergunta. Se a criança não quiser a guarda compartilhada, ela tem esse poder de escolha? Quem vai, quem vai? Você vai falar, doutor? Vocês A que criança, ela está sob a tutela dos genitores. Quando existe algum desequilíbrio, e aí quem vai poder melhor fazer essa análise, uma vez levado isso ao conhecimento, é os profissionais, os psicólogos, as redes sociais. Eles vão fazer uma busca e vão dar um parecer para ver se aquela criança não está sofrendo uma espécie de um abuso em determinado lar, para que possa levar ao seu conhecimento. Então, a partir de que momento você começa a analisar essa criança para tomar conhecimento de algumas coisas? A partir dos 8 anos, a gente começa a observar, dos 12 fica um pouco melhor de observar isso, entendeu? Porque a guarda, ela vai até o quê? Até ela completar a maioridade, exceto naqueles casos em que ela tem um curso de formação antecipada, ou que o pai ou a mãe faleceram, que perde a guarda, passa aí para os seus sucessores. Mas a partir de determinado momento que se observa alguma coisa que está acontecendo com aquela criança, com aquela prole, evidentemente que isso aí vai ser levado ao conhecimento, vai ser feita uma análise melhor apurada, para que a criança não pode sofrer essa violência, né? Também. Eu acho que um ponto importante, eu fui perita jurídica em alguns casos, né? Que faz toda a avaliação ali se a criança tem condições de ficar naquele lar ou não, ou dessa guarda compartilhada. E é muito delicado isso. Então, de crianças até menores, assim, crianças com 4, 5 anos, que aí tem situações, às vezes, de abuso, outras coisas. Mas não precisa chegar nesse nível, né? É importante que as pessoas tenham conhecimento que o quê? Que dentro do consultório também, a gente pode fazer essa avaliação. Não vai ser uma avaliação jurídica, mas vai ser uma avaliação emocional.
do que essa criança está trazendo. Porque às vezes ela não quer ir para casa, né, não vou trazer só o genitor, porque parece que é só um papel masculino, mas assim, ela não quer ir para a casa de um, né, familiar, porque alguém está falando mal. Então assim, tem uma briga ali, o pai está falando muito mal da mãe, então a criança fica com raiva da mãe, né? Ou então outras questões, ela se envolve no casamento, na separação, e não de fato no que ela deseja, ou não tem esse poder de decisão ainda por maturidade emocional. Então é sempre legal o acompanhamento, não que é necessário, é essencial, né? Mas é sempre legal o acompanhamento porque você vai também saber o que seu filho está pensando, saber ali como ajudar ele a lidar com esse momento que é delicado. Porque vamos pensar, se pra gente é difícil, independente de quem escolhe, né, ali se separar, é muito difícil. Imagina para uma criança que está em desenvolvimento emocional. Exatamente. Respondendo agora, gente. Não dá mais tempo, né? Já foi, já passamos, infelizmente. Quero agradecer aqui do meu ladinho. Obrigada, Luísa. Quero que você deixe os seus contatos aqui pra gente, Luísa Monteiro. Muito obrigada, viu? Quando vocês forem dar os contatos, aí pode dar as considerações finais, tá? É isso, eu acho que a gente tem que olhar sempre para a criança, mas que os casais também pensem o porquê que eu vou me casar com essa pessoa, o porquê que eu vou de fato constituir uma família, né, e tomar uma decisão de fato consciente e madura. O meu contato do escritório é @MonteiroLuciana Advogados. Nós trabalhamos nas causas de direito de família, direito da saúde, direito dos autistas. E o telefone é 11 930 44 0809. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Também agradecer a Esther Pantoja, psicóloga. Muito obrigada. Pode deixar suas considerações e contatos também. Certinho, só para deixar aqui registrado mesmo, que a gente tem a tendência de sempre olhar o que é melhor pra gente. Mas a gente mudar dessa tomada de consciência, de olhar pro pequeno, pra criança e falar, tá, isso é bom pra mim, mas o que é melhor pro meu filho? O meu contato é Esther Pantoja. Muito obrigada. Muito bem. Agradecer, obrigada, Aparecida Romancini, mais uma vez, doutora. Agradeço. Gratidão. Deixe suas considerações e contatos também. Eu sou a Aparecida Romancini, né? Sou advogada das famílias e de violência doméstica. Meu número é 11 996 58 5174. Muito bem. Também agradecer a Yunce Pinheiro. Obrigada, psicóloga também. Obrigada pelo tema e o debate tão rico, né, e reflexivo. Espero que possa ter trazido contribuições para quem viu. Eu sou psicóloga clínica há mais de 26 anos, neuropsicóloga, sou especialista em traumas, trabalho com estimulação de áreas do cérebro para o tratamento de traumas e de outras questões emocionais. E é um grande prazer estar aqui. Obrigada, agradeço. Karina Mota, obrigada pela sua presença. Pode deixar seus contatos. Muito obrigada. O meu contato é Karina Mota Psi. Lá eu tenho um e-book também, tá? A respeito disso, de como falar com a criança, né, em casos de divórcio. O e-book é gratuito, então quem quiser acessar. O meu telefone para contato é 11 95177 8084. Obrigada, viu? Augusto Maia, por favor. Eu queria deixar um recado que dá para a gente estar casado, resolver os conflitos. Na terapia de casal, a gente consegue fazer verdadeiros milagres, eles conseguem se recuperar, se reestruturar, entendendo que o casamento é uma construção, nem sempre o momento está bom, eu posso melhorar esse momento. Pedir ajuda é um ato de inteligência. Eu acho que, pessoalmente, a criança, quando está passando por um divórcio, ela deveria buscar ajuda, porque a gente fala assim, não, vamos buscar só quando tiver um problema. Problema manifestos, né? Porque o problema já tem, é um trauma. Isso aí já é qualquer separação, é um trauma para o pai, para a mãe e para a criança. Então, buscar a terapia sempre é importante, não esperar ter um problema para buscar e entender que é uma responsabilidade casar, é uma responsabilidade ter filho, mesmo que não deu certo, não tem problema, mas eu tenho que continuar. Que a gente possa acreditar mais no projeto família, né? O meu contato é Augusto Psi, no Instagram, ou Augusto Maia. O telefone é 11 970 56 4577. Perfeito, muito obrigada, viu? Marcos Muraçal, obrigada também pela sua presença. Deixe seus contatos, suas considerações. Agradeço o convite, até aqui a presença de profissionais gabaritados. Muito obrigado pela tarde, pela entrevista. Bom, como o doutor bem falou, o importante é a família, mas a gente sempre sabe que às vezes não existe um final feliz. Então, se vai separar, que vejam que os casais eles acabem vivendo a criança. Porque quem mais sofre, quem fica acabando nesse cabo de guerra entre marido e mulher,
em decorrência de ego, é a criança. E é a criança que mais sofre. Minha rede de contato é Marcos Murassal e meu telefone é 11 94 46 1267. Perfeito. Felisberto de Almeida, obrigada. Obrigado pelo contato, obrigado pela distribuição de tanta informação que tivemos aqui. Gostaria de dizer que a lei, o Poder Judiciário, eles avançaram muito desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição de 88 para cá. Eu acho que avançamos muito. Nós precisamos, como pessoas, melhorar mais para que a prole, as crianças, elas também tenham uma sociedade mais avançada e mais digna. Meu contato aqui é felisberto.ledesma@gmail.com. Meu telefone 11 975 316941. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês presentes aqui hoje. Bom, Babi, é um assunto que a gente sabe que não é leve, mas acho que a gente tentou explicar aqui da maneira mais leve possível, né?